Fala pessoal, boa noite para vocês que estão aqui nos ouvindo. Esse é o nosso Cerebrando, temporada 3, episódio 9. Estou por aqui hoje com o doutor, professor, ou professor doutor Diogo, porque o nosso prezado Leandro, que está nos ouvindo nesse momento, espero eu, continua na sua agenda maluca de fim de ano. Do lado de cá, a Inclusive gente provas. provas e palestras e livros e lançamento de livros, e a gente prefere ter uma vida mais tranquila que a dele por aqui. Então, não entramos nessa. Fala, Diogo, e aí? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Cerebrando. E o Leandrão está nessa fase final aí de terminar provas, terminar orientações. Então, o nosso podcast não está parando até agora, né? Então, vamos para frente, né, Ivo? É isso, vamos embora. E vamos trazer um assunto bem interessante hoje, cara. Semana passada falamos aí de brain rot, que foi um assunto bem legal a gente conseguir discutir. E agora vamos falar de vai de bet? E aí? Vai, Diogo, ou não, cara? Você Não, eu não curte, vou. você Tô curte longe. um tigrinho, um aviãozinho? Nada disso, nada disso. Nosso grande Ai, objetivo é te caraca. explicar o que acontece no cérebro diante disso, né? É exatamente isso. Já de antemão, né, Ivo, a gente não quer fazer crítica a ninguém, a nenhuma empresa, nada disso, não é esse o nosso objetivo. Nosso grande objetivo é deixar vocês cientes dos perigos que alguns jogos podem trazer para a saúde mental de vocês. É, exatamente. E eu acho que trazendo um contexto aqui, né? Bet é um termo para, acho que imagino que todo mundo já sabe sobre isso, mas para apostas esportivas, incluindo jogos de azar online, né? A gente está falando de algo que existe já aí, cara, há séculos, só que a digitalização acabou permitindo que isso acontecesse de uma forma muito mais rápida, né? Ou seja, a gente teve uma globalização do termo bet aí acontecendo no mundo todo. E se não me falha a memória, os primeiros casos de apostas começaram a aparecer foi na década de 90 ainda, cara. Uhum. E hoje representam um setor multibilionário, né? Algo assim incrível. A gente estima hoje que em torno de 1 bilhão de pessoas façam apostas online. Que loucura é essa, cara? Isso é muito louco, né? E o Brasil tem protagonismo nisso. O Brasil tem muitos apostadores hoje, tem muita gente. A nossa grande motivação para fazer esse episódio é pelas notícias que recebemos. Então, pessoas se suicidando, se endividando, algumas até mentindo. Eu vi uma notícia algumas semanas atrás que teve um homem que preferiu achar que a esposa achasse que ele estava traindo ela Do que? a, a admitir que tinha perdido tudo na bet, tinha perdido tudo nos jogos de aposta mesmo. Uau, Então, olha o caramba. tamanho da repercussão. Cara, isso é muito bizarro, né? Assim, a gente tá falando que já é um mercado muito grande e, de certa forma, não assusta, né? Porque o Brasil, como, e me corrija se eu estiver errado, mas como é o país mais ansioso e mais estressado praticamente do mundo, é o mais depressivo também, né? Além da ansiedade, a gente tem nele aí um dos maiores mercados de apostas online, né? A gente está falando de um mercado global e está em torno de 150 bi de dólares por ano. E como você falou, o Brasil sendo um protagonista e sendo um país onde a ansiedade e a depressão já domina, talvez a gente tenha aí o porquê dessa fórmula mágica de por que tem funcionado tão bem no Brasil e levaram tanta gente à loucura, né? A gente fala hoje Perfeito. em torno aí de 3 ou um pouco mais de 3% das pessoas que realmente viciam e chegam nesse nível de desenvolver algum tipo de transtorno mental ou uma compulsão, acho que é a melhor palavra para isso, um vício, né? Na prática. E vamos começar a correlacionar a neurociência então aqui, cara. Bicho, o que que acontece aí para essa pessoa se viciar tanto? A gente sabe que tem toda aquela questão da dopamina, né? Que ela vem Uhum. no pré-aposta, e etc. De repente ela ganha, mas vamos explicar um pouquinho aí sobre essa liberação de dopamina no nosso Claro. núcleo accumbens para as pessoas entenderem aí um pouco desse perigo e de por que isso aí acontece. Bora? Para nós entendermos melhor, vamos voltar lá para trás, bem lá para trás. E não tem como falar de vícios, Ivo, sem nós falarmos sobre a neurociência com relação à genética que nós carregamos. No episódio passado até comentamos que o cérebro humano, para ganhar novos aspectos, demora milhares de anos. Por isso que coisas do nosso dia a dia, como smartphones, como tecnologias,
acabam não sendo acopladas à fisiologia do cérebro de uma forma tão fácil e tão rápida. Mas nós temos hoje as ciências evoluindo muito, a tecnologia evoluindo muito. De um ano para o outro se lança um novo smartphone em que você tem novas tecnologias que você nem imaginava no ano passado. E claro que a fisiologia cerebral não acompanha. Só que nós temos 3 a 4 aspectos que são aspectos que vêm já lá dos tempos da caverna, que levam o ser humano à sobrevivência. Então, você precisa ter uma reprodução da espécie, você precisa dormir, você precisa se alimentar, você precisa tomar água. Tudo isso faz com que você sobreviva. E aí libera uma coisa chamada dopamina, que é um neurotransmissor, uma pequena molécula que faz uma comunicação numa área bem importante, como o Ivo falou muito bem, esse sistema de recompensa, núcleo accumbens, por exemplo, e gera para nós o que chama-se hoje erroneamente de motivação. As pessoas acham que motivação é você bater no peito e falar o seguinte: não, eu estou muito motivado, eu vou para frente, vou fazer agora 100 abdominais, 300 polichinelos. Não. A motivação é que nós temos todos os dias para levantar da cama, para tomar água, para se alimentar. Isso para o nosso corpo já é um estado motivacional. E aí, a indústria atual sabe explorar muito bem tudo isso. Pense o seguinte: eu sou uma pessoa que estou ali com problemas financeiros, eu sou uma pessoa que não estou me sentindo bem, estou meio deprimido, para baixo. Só que aí aparece para mim um joguinho que eu coloco lá R$ 5 e de repente eu ganhei R$ 10. Isso não mudou a minha vida, mas acendeu aquele alerta no meu cérebro, me deu uma enxurrada de dopamina, falando para mim inconscientemente: joga mais, aposta mais. Então, a tática das casas de apostas, dessas coisas de aposta, isso ocorre em todos os cassinos também, é com valores pequenos as pessoas ganharem, e quando a brincadeira começa a ficar grande, elas começam a perder. Só que naquele momento, o sinal já está no teu cérebro de que se você joga, há a possibilidade de ganhar. E é por isso que as pessoas se afundam nisso tudo. Porque gera um prazer enorme. Nós fizemos há anos estudos em macacos com relação a essa parte da motivação, essa parte da dopamina. E o que se viu foi o seguinte, que a recompensa, o excesso de dopamina não vinha com a recompensa, Ivo, mas vinha com a expectativa. Se a casa cria na pessoa a expectativa, e essa expectativa é criada como? Quando você aposta R$ 2 e você ganha 5, quando você aposta 5 e você ganha 10, você, quando apostar R$ 5.000, já está com a expectativa lá no alto. E é por isso que a pessoa se endivida, é por isso que a pessoa repete a dose mesmo perdendo. Então, o teu cérebro está falando assim: Ivo, vai em frente que você vai ganhar. Por isso que a dica é: nem comece. Nem comece. E isso é muito doido, né? Porque, de novo, evidencia aquilo que a gente fala por aqui, que o nosso cérebro não tá nem aí se aquilo é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Cara, se dá prazer, se economiza energia, mesmo que jogue a gente em um buraco, ele vai prezar para fazer isso. E acho que Perfeitamente. vem daí a relevância também dessa importância que a gente sempre fala, né, cara? Se conhecer mais de si próprio, se conhecer mais relacionado à neurociência. E aí, cara, é curioso isso aí que você falou agora, eu lembrei de aqueles casos reais, né, que envolvem, no caso, eu e meu sogro dessa vez, não foi minha sogra, não. E aí a história ia ser diferente, mas... Cara, a gente tava passando uns dias em Vegas, e não dá pra ir pra Vegas, cara, e você não entrar num cassino, né, bicho? Ou em Claro que vários não, né? cassinos. Claro que não. E aí é muito doido, porque assim, cara, aquele clima, né, de maquininha o tempo todo gritando do seu lado, e cara que ganha e grita, etc., te motiva muito mais a querer ganhar, né? Eu falo hoje, por conta da meditação, por exemplo, que eu tenho um freio muito bom, né? Quando eu quero parar uma coisa, dependente da hora que eu tô ali, eu consigo frear. Mas eu vi o meu sogro, cara, que era assim, pô, gritava e ganhava. E aí, quando tava perdendo, cara, aquele negócio, eu ficava indignado e aí jogava de novo, né? Sim. E nessa aí, quando você percebe, foi US$ 100, 200, 500, você tá jogando. E aí vem a minha pergunta, né, cara? Pô, por que que quando você perde, isso não te desmotiva? Você tá ali no meio da parada, tá jogando não sei o quê, colocou um, ganhou dois, colocou dois, ganhou cinco, colocou cinco, você ganhou 50. Você fala, ah, cara, agora eu quebro a casa, né? Vou ganhar 1.000. E aí você perde. Pô, isso deveria desmotivar na prática. E na teoria não é isso que acontece. E aí, o que que tá acontecendo, cara, nesse momento? Essa pergunta foi uma pergunta feita pelos neurocientistas há muitos anos. Lá na década de 50, o James Odds queria entender isso também. Porque pensa o seguinte, Ivo, olha
o peso social que gera o uso de drogas, o álcool, mesmo drogas lícitas, o próprio cigarro. Você ouve na televisão o tempo todo falando que pode ter câncer de pulmão, que pode ficar doente, e as pessoas não param de fumar. E umas fotos bizarras, né? Inclusive Fotos nos maços de cigarro. bizarras, exatamente. E o jogo é a mesma coisa. Mas por que que isso ocorre? O James Woods pegava os ratinhos e ele fazia eles apertarem uma alavanca, e lá naquela alavanca jorrava um componente que dava um choquezinho bem na região que liberava dopamina. E aí depois ele eletrificou uma grade que levava os ratinhos até a alavanca. E os ratinhos preferiam tomar o choque a não apertar a alavanca. E foi aí que ele viu que, mesmo com uma consequência muito negativa, nós tínhamos uma repetição daquele momento. Aí você se pergunta, tá, mas a pessoa não tá vendo que ela tá se endividando no jogo? Claro que ela tá. Só que ela foi tão dessensibilizada para essa questão do jogo, por valores menores, por resultados algumas vezes positivos, e até isso que você falou, o ambiente. Veja, você não tem um cassino num ambiente feio, é tudo cheio de glamour, coquetéis excepcionais, mulheres bonitas, homens bem apresentáveis, pessoas que são bem eloquentes. Você está num ambiente de alegria, todo mundo rindo. Então, o teu cérebro está ali se dessensibilizando. O E é cassino parece mídia social, né, cara? perfeito. E daí você está perdendo aquela noção crítica. O teu pré-frontal não está mais funcionando como ele funcionava daquela maneira. Hoje, eu tô naquela situação que eu falo assim, Ivo, eu não quero nem saber de jogo, mas tenho certeza que todos nós temos a capacidade sim de nos viciarmos nesses jogos. Mas pô, com certeza. Eu ficava maluco voltar pra mesa, cara. Quando eu vi meu sogro doido lá, dando uns gritos, não sei o que, eu falava, pô, eu vou jogar, vai que eu ganho de novo, né? E aí Exatamente. na prática que eu fazia, cara, eu saía, ia dar um rolê, ia dar uma volta, porque se você fica, cara, seu cérebro fica muito tentado, né? É impressionante. E aí você falou Total. algo legal agora, né? Porque o que a gente tá falando então é que mesmo que não tenha lógica, se aquilo não desmotiva, é porque estão trabalhando com expectativa. Expectativa é igual a dopamina, né? E se a gente tá falando também com relação aqui a parte de eu quase ganhei, a expectativa tá alta, etc., a gente deve estar falando do córtex orbitofrontal para ter isso. Perfeito. E o mais E da, importante, Ivo, é ah, rápido. É rápido. então, e aí vem a minha pergunta agora, e acho que foi até legal você falar que é rápido. O que ele está dizendo então, cara, é que jogos dentro de um cassino ou bets que são online, por conta do que a gente está discutindo agora, eles alteram então a forma como a gente começa a processar riscos. Então, o córtex pré-frontal nosso, na prática, ele está sendo, cara, totalmente prejudicado com relação ao controle de impulsos nele, não é isso? Perfeitamente. E a Bet, para mim, ela é pior que o cassino, porque veja só, para você ir até um cassino, o Brasil nem pode, o Brasil não é legalizado. Mas para mesmo num país legalizado, você para ir até um cassino tem que passar talvez pegar um ônibus, pegar um Uber, pegar um táxi, pegar o que for ali de transporte. Você tem que sair da tua casa. A Bet não. A Bet você está sentado no sofá da tua casa, você tem um smartphone na mão e apostando quanto você quiser. Você pode pegar ali, deixar a tua televisão ligada, conversar com a tua esposa, com o teu esposo e ficar apostando. Então, o bloqueio, você não tem nem bloqueio para apostar. Você apenas está ali apostando. Então, é importante que nós entendamos tudo isso, porque tem muitas pessoas achando que é apenas uma brincadeira, que é apenas um joguinho inocente, que é algo que não faz mal você experimentar, e na verdade faz muito mal, é algo completamente errôneo, e como você falou muito bem, isso molda o teu comportamento, isso molda o modo como você vê as coisas, e aí o teu córtex pré-frontal está muito menos ativado, você não consegue mais fazer aquela questão crítica com relação ao que está se sucedendo. E lembrando a galera aí que um córtex pré-frontal menos ativado, uma analogia, quando vocês bebem, né? Enche a lata, fica muito doido lá, muito doido, não sei o quê. Aí liga para ex, Exato. E aí começa aquele monte de começa a dançar onde não dança, sobe na mesa, vira aquela macholência que ninguém aguenta aquilo lá, aquelas coisas. chora na E frente de todo mundo. exatamente. E aí, galera, o que a gente está dizendo é o seguinte, tal qual quando você bebe, que você tem ali muito álcool que impede, que basicamente tomam conta ali das suas fendas sinápticas, né? Impedem aquela comunicação e o seu córtex fica mais preguiçoso. Quando a gente fala desses jogos, então é a mesma coisa, né, cara?
Ou seja, você tem muito menos impulso, toma decisões muito mais à base da emoção, de expectativa, de dopamina. E aí, eu acho que agora é legal para começar a correlacionar com o vício, né? Por que que o sistema de recompensas, cara, então, ele contribui para o vício? É uma coisa, acho que meio que lógica, né? Que vão falar do sistema dopaminérgico, como ele funciona, etc. Mas traduz pra gente aí, então, cara, por que que ficar recebendo pequenas recompensas ou ficar na expectativa tanto tempo por algo assim faz com que você vicie mais rápido? Eu lembro de um autor que eu achei genial a nomenclatura, mas ele fala que o vício é um super hábito. Boa. Boa. Então, e é verdade, se você for fazer uma análise neurocientífica, ele se torna mesmo um super hábito. A pessoa que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ela tem um super hábito. É uma pessoa que tem um hábito excessivo, é um hábito que passa dos limites. Nós, como seres humanos, temos que ter dois sistemas, Ivo. Algo que é habitual, sem dúvida alguma, porque senão você não acordaria no mesmo horário, você não faria as mesmas funções que você faz na tua empresa, você não trataria as pessoas da mesma forma como você trata. É isso que faz com que nós tenhamos sucesso na vida. Porque imagine se você tivesse sempre aquela instabilidade. Uma hora você xinga todo mundo, outra hora você acaricia, uma hora você gasta tudo, outra hora você poupa tudo. Não, tem que ter aquele equilíbrio. E isso é guiado pelo hábito. Então pensem assim, o hábito ele não é ruim. No entanto, quando você tem um super hábito, e o vício ele se torna um super hábito, aquela pessoa já está ali ganhando uma motivação, mas o mais importante, ela não tem gasto de energia. Para ela não existe um gasto de energia em repetir aquele comportamento. Então o vício ele se torna tão preponderante na vida das pessoas porque esse super hábito não vai mais gastar energia, ele se acostumou a viver daquela maneira. Ele se acostumou a gastar todo o dinheiro que ganha. Ele se acostumou a jogar todos os dias. E aí, o cérebro o que ele mais quer é não gastar nenhum tipo de energia. E aí, por que não há recuperação? Por causa disso, muitas vezes. A pessoa tem que gastar uma energia tremenda para sair desse comportamento. E aí que mora toda a questão. Como que você vai sair disso? Gastando muita energia. Então, o ponto principal é entendermos que tudo que você repete muito e se torna um hábito faz com que a tua energia seja jogada lá para baixo, no sentido de gasto. Por isso que para muitos ir à academia é uma tortura e para outros é um prazer inenarrável. Mas quanto tempo demorou para ser esse prazer? Muito tempo. Uhum. E dá pra gente falar também, cara, pensando, tentando correlacionar um pouco, né? O Brasil é um mercado muito grande para as bets online, é o país mais ansioso do mundo, é o país mais depressivo do mundo. Então dá para se falar de certa forma também que o vício em jogos ou nas bets aí, que ele faz com que a pessoa fique mais ansiosa também, de forma geral. Porque se a gente pensar que quando eu falo de ansiedade, né, ou seja, aquela preocupação com o futuro o tempo todo, eu tô ativando ali amígdala e hipotálamo, consequentemente eu vou ativar o sistema nervoso simpático, que vai me liberar cortisol, vou ficar estressado com isso. Então esse é quase que um mecanismo que ele se retroalimenta. Perfeito. A gente tem até um termo que é o sequestro da amígdala, que é um termo muito utilizado hoje em dia em algumas análises comportamentais, que é aquele momento em que você está, por exemplo, com um medo tão exacerbado que já era. Você nem pensa, meu Deus, eu tomei aquela atitude e nem pensei. Por exemplo, numa síndrome do pânico, Ivo. A pessoa sai correndo de uma sala de aula, de um ambiente fechado, e depois ela, nossa, por que que eu fiz isso? Ela nem ela sabe explicar. E aí você analisa algumas estruturas, você nota que tem ali ínsula envolvida, que tem muitas vezes a amígdala envolvida também, e são algumas estruturas cerebrais que levam a pessoa a não ter esses atos mais pensados. A pessoa não faz isso de uma forma mais pensada nesse sentido todo. Aí você nomeou ansiedade. Nós falávamos aqui em off que o Brasil é um país muito carente. O Brasil é um país que ele traz muitas questões problemáticas para a população no geral. E muitas vezes, Ivo, a gente olha até como futilidades. Ah, por que eu preciso de um carro? Por que eu preciso de uma roupa? Mas vejam só, vamos fazer uma análise. Quando você trabalha, você quer ter uma vida melhor. Você quer ganhar um dinheiro para dar um sustento melhor para a tua vida, para a tua família. E nós brasileiros, com a quantidade de impostos, com a quantidade de carga que nós sofremos, impostos altíssimos sobre produtos, por exemplo, infelizmente a maioria do povo não consegue ter um plano de saúde, a maioria do povo não consegue comprar coisas que estão no sonho deles,
E aí vem uma bet. Essa bet talvez dá para essa pessoa uma oportunidade de ganhar ali um dinheiro extra, de conseguir trazer para essa pessoa um alívio de alguns sintomas ansiosos, porque o medo do futuro vem a toda hora para o brasileiro, em especial. Ele não sabe se mês que vem ele vai conseguir pagar as contas, ele não sabe se mês que vem ele vai ter uma conta inesperada. E aí vem a Beth e mostra para ele assim, nossa, se você colocar 5, que talvez para ele não signifique tanto dinheiro, você vai ganhar 10. Aí você entende que essa ânsia de futuro, essa ânsia de dinheiro, tá ali explodindo no cérebro dele. E daí vem todo esse sistema de recompensa apitando toda hora, né? Aposta, aposta, aposta que dopamina vem, né? Cara, mas deixa eu dar uma cutucada pior aqui agora, é te jogar em cima do muro pra ver se você desce ou fica ali. Vamos ver. Cara, fazendo um paralelo à questão de cassinos e de bets. Pô, o governo tem ali os jogos online agora, a Sena, a Mega Sena, você não tem que ir em lotérica mais, né? Você faz pelo celular, no Sim, aplicativo da Caixa, e eles têm uma das modalidades de jogo lá, que é dupla Sena, alguma coisa Sena, não sei. Cara, que assim, o cara jogou é quase certo que ele vai ganhar, porque você marca muitos números, etc. Então você ganha muitas vezes muito pouco além do que você gastou ou muito menos. Estão falando da mesma coisa na prática, então, né? A gente tá vendo algo com certeza. pô, que vem do governo e que tá fazendo a galera, pô, coloca dinheiro aqui, é a Mega Sena, é a dupla Sena, é a Loto Fácil, é a Loto Mania, é Loto não sei o quê. Com certeza. E Por aí que que inventaram você. esse jogo que todo mundo ganha o tempo todo, cara. Então, estamos falando da mesma coisa aqui. Mas mesmo que não ganha, Ivo, porque pense na Mega da Virada. Qual que é a possibilidade de uma pessoa hoje ganhar na Mega da Virada? 50 milhões, mais ou menos, tá? Então, assim, se você for analisar, e isso eu já vi muitos experts de todas as áreas financeiras dizendo, é muito mais provável que uma pessoa ganhe dinheiro pegando tudo que ela colocou em Mega Sena e não sei o que e coloque no investimento, do que ela colocar na loteria esse dinheiro e ganhar alguma coisa. É muito mais provável. É muito mais provável. Mas por que que nós não fazemos? Porque tem sempre aquela expectativa. Fim de ano, aquele horário lá das 8 horas da noite do dia 31, que vai vir o sorteio, sabe? Né? O cara vai lá e coloca uma cueca dourada, uma camisa vermelha e fala agora, Entendeu? né? Abre o aplicativo e dá-lhe Mega Sena. E aí a propaganda é um monte de bolão de amigo, mostrando lá, sei lá, 200 milhões de reais em cena, cara. É um dinheiro que ele nunca vai ver na vida, sabe? E a E expectativa vem embora. Mas agora, a gente tem que falar também, tendo que correlacionar agora, a questão do controle emocional, né? Porque na prática, então, o que os jogos sim, sim. fazem é desregular totalmente o controle emocional. Ou seja, vai aumentar a irritabilidade, a ansiedade, a impulsividade. É esse o comportamento na prática que a gente vê, então, independente do tipo de jogo. Sem dúvida, porque o que acontece? Todo o sistema límbico, ele está conectado ao córtex pré-frontal. Uhum. Então, isso é uma frase clássica de vô, de vó, de pessoas mais experientes. Controle seu emocional, controle suas emoções, né? Conta até Seja, 10, aí você fica mais conta até puto ainda, né? 10, você fica mais pé da vida ainda. E, na verdade, assim, o que nós controlamos, né, Ivo, são os sentimentos e não as emoções. Nós não controlamos as emoções, porque as emoções são reações naturais. Você olhou para aquilo, você reagiu. Quem aqui nunca teve aquela vontade imensa de comprar algo, já estava lá no site, cadastrando o cartão e daí, opa, calma, 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 calma. Eu não, você sabe, né? Não, nunca, né, Ivan? Se contar metade do que você já fez, a gente tem um podcast inteiro quase, mas todo mundo é assim, todo mundo, né? Que você vai lá e depois olha para. Esses dias um amigo me falou assim, cara, por que eu fui comprar aquele carro? Comprei na impulsão, cara. Eu fui lá fazer o test drive, um vendedor muito bom, depois eu fui olhar, cara, nem precisava, cara. Eu tinha um carro bom na garagem já. Mas ninguém pode tirar pedra para isso. Mas por quê? Porque você passou por um estado emocional que souberam explorar muito bem e você não deixou que o teu sistema límbico, tipo o símbolo anterior, se comunicasse bem com o teu pré-frontal. O teu pré-frontal é aquele cara que vai dizer assim, Diogo, calma, você tem um monte de conta para pagar, o teu carro atual tá bom, não compre agora um carro. Você pode comprar, mas junte mais dinheiro, pague menos juros, não financie tanto. E aí você vai lá, isso tudo é treino. E aí você vai lá e fala, tá, calma, eu adorei esse carro, mas eu tenho que fazer essa análise.
Então, quando você treina o teu cérebro para não fazer essas análises, é quando você entra em dívida, é quando você faz falas que não deveriam ser feitas. Portanto, tudo isso é treino. Se você for comandado pelo teu sistema de recompensa o tempo todo, já era. Melhor, Tá na roça. melhor que você seja comandado, mas desde que você coloque para ele o seguinte: eu estou estressado, isso é igual a fazer uma corrida. Isso é igual ir para casa, ouvir a esposa, ouvir o esposo. Isso é igual a se aconselhar com o teu psicólogo, com a tua psicóloga, com o teu médico, com a tua médica. Tá? Aí você É, está no caminho bom. muito boa. Eu vou correlacionar uma pergunta que você fez isso daí agora, sobre tô cansado e faço isso, ou então o que você precisa depois, ou como você ensina o seu cérebro a associar isso, né? Mas antes, acho que é legal falar de um ponto que você comentou também aí. É muito comum a gente ver hoje um monte de gente na internet aí, né, dizendo, sou um neurocientista, sou não sei o quê, vou te ensinar a controlar suas emoções. Tá errado, né, cara? Pô, emoções são primitivas, a gente não controla, como você falou muito bem agora, a gente aprende a lidar melhor com os sentimentos, que são oriundos das emoções. E não dá para se controlar isso. Então, acho que é bem importante o pessoal saber isso para não ficar caindo também em pegadinha ou ouvindo histórias que estão erradas, E né? Que até não é se nessa culpando, linha. Ivo. Total, é verdade. Muito. E aí, isso é muito legal o que você falou agora com relação à associação, cara, porque assim, tô nervoso, tô estressado, vou correr, né? Você criar uma associação positiva para isso. E vamos pegar o lado negativo disso aí agora, cara, que são esses vícios ruins, né? Tô estressado, vou beber, né? Tô estressado, vou usar droga. Vou discutir com não sei quem, vou descontar raiva, pô, sei lá em qual lugar. Cara, como que você assemelha essa questão aí do vício em bets ou nos jogos com relação a um vício em drogas? Dá pra gente falar que a gente tem as mesmas regiões sendo acionadas, o funcionamento é o mesmo? Como é que isso aí se regula, cara? Sim, é vício é vício. A compulsão alimentar, o vício em drogas, o vício em jogos, eles são todos vícios, ponto final. Então envolve todo o sistema dopaminérgico, envolve você ter um córtex pré-frontal não atuante também, envolve também você estar ali abalado, entre aspas, por questões emocionais, porque a pessoa ela já vê o símbolo da Beth em qualquer lugar e é por isso que eu entendo, Ivo, que nós hoje precisamos de patrocínio, tudo gira em torno de financeiro, e tipo, essas bets por terem muito dinheiro acabam conseguindo patrocinar muitas coisas, mas é muito complicado quando você vê que um campeonato como o Campeonato Brasileiro tem o nome de uma bet. Isso gera para a pessoa uma lembrança eterna, né? Ela assiste um Cara, futebol mas vendo isso, né? eu vou ter que te cortar agora. A gente tem aí sites de autorregulação emocional para, pô, dá nome aos bois, né? Não tem nem para usar agora. Mas, pô, a gente tem site aí de prostituição que tá bancando o time, né, cara? Ah, sim, né, cara? Sim, né? Então, pô, quando você olha, começa a ver no futebol e fala, pô, quem tá bancando ali? Cara, é a Bet Online e é a casa é o site que vende É, prostituição. Pô, é complicado. Então, o que que a galera tá encontrando nessa referência? Daria fazer um paralelo e puxar o pessoal mais novo começa a ver isso, mas até o pessoal mais velho, né, cara? Numa dessa aí, chega lá com uma desregulação total, emocional total. muito alta, o que que essa galera vai ficar associando, né, cara? É que você glamoriza tudo isso. É uma glamorização e você apenas é, todo comércio tem que ter princípios éticos. Infelizmente, nós estamos perdendo esses princípios éticos. E às vezes nem culpo quem está envolvido, porque a gente entende que às vezes a pessoa, se não fechar aquele contrato, vai falir a empresa inteira, que tem ali 300 funcionários, 400 funcionários. Não é tão simples assim, é uma análise que é complicada. Mas isso que você falou de associação, Ivo, é muito importante. Nós temos que tomar muito cuidado com os comportamentos que nós temos nos dias ruins, não nos dias bons em si. Isso a psicologia fala muito bem para nós. Veja, se você tá num dia ruim, eu sigo isso para mim. Foi difícil, foi. Mas no dia ruim eu não gravo vídeo pro Instagram, eu não converso sobre temas polêmicos, eu vou dormir normalmente. Nem com a minha esposa eu falo sobre questões que podem gerar coisas ásperas, assim. Porque é nesse momento em que você vai ser mais grosseiro, e aí o cérebro se acostuma a isso. É nesse momento em que você gasta o dinheiro que você não tem, que você se torna uma pessoa que não pensa mesmo. Então,
A associação ela é muito clara. Agora, se no teu dia ruim você sai para caminhar e respirar, sai para fazer um esporte que seja rápido, conversa com aquele amigo teu que é mais equilibrado, que é uma pessoa que vai te colocar os pés no chão e que gosta de você, conversa na tua terapia, o teu cérebro já associa, olha, Diogo, você tá com problema, vai lá falar com fulano, vai dar tua caminhada, vai dar tua corrida, não vá tomar uma decisão agora. E aí a pessoa se acostuma numa situação que é oposta a isso. No dia bom é o dia de tomar decisões, é o dia de conversar sobre coisas mais ásperas, porque aí você vai ter uma inteligência emocional para lidar com tudo isso. Ah, cara, eu dia ruim ligo pra minha sogra, então eu vou pra casa dela. Funciona, Falar com funciona que ela, né? funciona que é uma beleza. Vamos conversar ou não aqui. E realmente isso vale pra tudo, né, cara? Porque assim, Sim, tomar decisões nessas horas são as piores decisões possíveis, né? Ah, decisão total. quando tá com fome, decisão quando está irritado, decisão quando está com fome, sono, fome, enfim, por aí não dá, cara. A gente tem que aprender realmente a ensinar ali o nosso pré-frontal como ele deve trabalhar, né? Para não ser consumido por Exatamente. tudo isso que ele vê. E olha só, como a gente estava falando agora dessa questão, a gente passou pela ansiedade, um pouco sobre a questão de vício, etc. Dá para se falar também aí que esses jogos em aposta, eles impactam de alguma forma o nosso sono? Além da questão de ansiedade, de estresse, de gastar grana, enfim. E como a gente fica muito mais ansioso e tem ali o sistema simpático gritando, liberando mais cortisol, seria certo falar então que o sono dessa pessoa também pode ser impactado? E de quem gasta tudo, com certeza, né? Porque pô, o cara não Sim, consegue dormir, mas se a gente pegar exatamente. a média da galera ali, isso, a tendência é que aconteça também, então. Também porque, assim, o sistema nervoso autônomo também está ativado, Ivo. Portanto, você tem ali um sistema que é um sistema, para quem não se lembra, nós temos dois sistemas nervosos autônomos, o simpático e o parasimpático. E o Um, simpático não tem nada de simpático, não é o não, cara legal, lembrem disso, né? não é o cara legal. É o cara útil, porque no momento de fuga ou luta você precisa dele. É aquela mãe que consegue arrastar um carro quando o filho está embaixo do carro. Boa. É aquela pessoa que o cachorro começa a correr atrás dela, ela pula um muro que nem sabe como pulou, mas pulou aquele muro, então ele é totalmente útil. Mas se você ativar ele cronicamente, ele é um sistema adrenérgico noradrenérgico. Portanto, ele vai te manter alerta, acordado o tempo todo. Imagine você jogando e naquela expectativa de ganhar, de perder, de não sei o que, você vai estar com aquele sistema sempre ativado. Você vai dormir nesse momento? Claro que não. Claro que não. Alguém aqui consegue dormir no momento que está preocupado? Sei lá, o filho não chegou em casa ainda. A filha está com um problema sério, ou você mesmo está com uma expectativa de uma coisa boa amanhã. Está alerta, você está querendo que aquilo se realize ou não, qualquer coisa assim. Então você está com o teu sistema nervoso autônomo simpático super ativado. E aí é claro que vai afetar o teu sono. E aí vem cortisol também envolvido na jogada, que vai estar no hipercortisolismo. Teu metabolismo vai. E estamos com problemas técnicos por aqui, o Diogo ficou sem som novamente. Espera aí que ele tá. Vamos ver se ele consegue ativar o frontal dele para ele não ficar nervoso nessa hora, não despejar cortisol no corpo dele. Segura aí que ele já tá voltando, pessoal. Deixa eu complementar aqui enquanto o áudio dele não volta. Algo importante do que o Diogo estava explicando agora é que ao fazer isso constantemente, a tendência é que vocês ensinam o cérebro de vocês que aquele desgaste ele é muito importante, que aquela preocupação ela é muito importante. E tudo que a gente coloca muito foco, muita atenção e gera sentimento, principalmente no nosso cérebro, vai fazer com que ele dê muito mais atenção para aquilo, logo com que ele crie conexões para que aquele circuito seja acionado o tempo todo. Ou seja, mesmo que vocês estejam ou não fazendo algo no dia a dia de vocês que remeta de alguma forma aquelas emoções que vocês tiveram, o cérebro de vocês ele vai se lembrar daquilo. Então aquilo ganhou relevância, né? Então é muito importante que vocês consigam saber que, de novo, certo ou errado, bom ou ruim, depende da associação do cérebro de vocês. Se tem atenção envolvida e tem sentimento envolvido, ele vai fazer uma marcação. Fazendo essa marcação nos neurônios, ele vai fazer com que isso caia no inconsciente de vocês. Caiu no inconsciente e vai ser acionado o máximo de vezes possível. E, de novo, é inconsciente, vocês não percebem. Então, assim como a gente falou do Brain Roots na semana passada, que vocês podem estar deteriorando o cérebro de vocês,
a gente tem essa mesma questão quando a gente fala do controle ali do nosso córtex pré-frontal ou de como a gente ensina o nosso cérebro a lidar com isso. Ouvindo, Ivo? Boa, tá de volta. Estamos de volta aqui. Desculpe pelos problemas técnicos aí, pessoal. Foi mal mais uma vez. Mas é isso que o Ivo estava complementando com vocês. Nós temos ali várias regiões cerebrais que estão atuando nessa questão toda, e uma delas vai disparar o nosso sistema nervoso autônomo simpático. E por isso eu vou ter, então, uma carga gigantesca, uma carga enorme de adrenalina, para que vocês entendam melhor, e isso vai fazer com que nós fiquemos acordados, com que nós tenhamos ali uma tendência a não conseguir dormir bem, afetando nosso sono ciclo vigília, o nosso ciclo de sono vigília, desculpe, cortisol também lá em cima, o que vai trazer mais glicose para o teu corpo, porque você está, em tese, com o metabolismo necessitando dessa glicose em excesso. E aí, meus amigos, é todo aquele ciclo que nós já explicamos em alguns podcasts, que vai ser retroalimentado e vai gerar para nós uma consequência a longo prazo também. Uma consequência ruim, né? Deixa eu dar uma cutucada aqui agora, cara. No seguinte, cara, falando de probabilidades, a gente falou agora há pouco que mesmo quando a pessoa perde, ela tende a ir lá e jogar de novo, né? Por que o nosso cérebro ignora, cara, probabilidades desfavoráveis? Por exemplo, tem tudo pro cara perder. E o cara vai lá e fala, não, minha intuição tá dizendo que eu vou ganhar. Cara, a gente sabe que a intuição é uma outra coisa, que, cara, ela funciona de formas incompreensíveis ainda pra ciência, etc., a intuição real. Mas por que no jogo existe, cara, essa chamada intuição que o cara tende a falar, né? Uma pessoa, não, minha intuição tá dizendo vai lá e joga, cara. O que é? A gente tem ali o pré-frontal medial buscando padrão aleatório? Porque na prática eu não vejo nenhuma outra possibilidade aqui. E aí? É que aí, mais uma vez, Ivo, não importa o resultado, é a expectativa do resultado. As empresas, no geral, e todo mundo que quer vender, toda a técnica de venda, eles dão, por exemplo, para a pessoa um pequeno ganho, porque esse pequeno ganho vai dessensibilizar para fazer um negócio. É aquela velha história, eu passo, todo mundo já passou por isso, e todo mundo caiu nessa. Você vai lá comprar um carro, o cara te promete tapete, seguro pago, não sei o que, para ele não vai custar nada isso. No fundo é isso, porque já está incluso em todo o sistema. Mas a pessoa acha, nossa, ganhei uma super vantagem. E daí ela vai lá e gasta, sei lá, 400 mil reais em troca de um bônus que deu 2, 3 mil reais. Mas por que ela faz isso? Porque ela ganhou uma pequena vantagem, e aí, diante disso, não é o resultado que importa. O que importa para ela é aquela expectativa. No começo, sim. No começo é o resultado que vai importar. Porque quando eles fizeram as experiências com os macacos, o que eles fizeram? Toda vez que soava um sino, soava ali uma corneta, alguma coisa assim, eles davam algo que o macaco gosta muito, que é uma uva muito doce. E para eles é muito prazeroso comer essa uva. E aí eles começaram a associar para o macaquinho o som com ganhar a uva. Com o passar do tempo, no começo, a dopamina ela enxurrava o cérebro do macaco no momento em que ele ganhava a uva. Mas com o passar do tempo, quando ele via a buzina e quando a buzina soava, só da expectativa, era nesse momento que a dopamina já se enchia, já jorrava. Então a pessoa que é viciada em jogos, ela não está interessada, o cérebro dela inconscientemente não se interessa pelo resultado. Ela olha o símbolo da bet, ela olha para o cassino, ela olha para aquela roleta girando, pronto, já tem uma enxurrada de dopamina. E é ali que o sistema de recompensa, que o sistema, que na verdade o termo é até errado, é um sistema de expectativa, na verdade, está a toda. E nesse contexto a pessoa não consegue mais raciocinar. Ela vai lá e ela já apostou. E aí você pergunta, tá, mas ela perdeu. Só que naquele momento o vício está sendo muito maior do que qualquer questão. O córtex pré-frontal dela já não está atuando de uma forma tão boa nesse sentido. É por isso que nos grupos de jogos anônimos, alcoólicos anônimos, o que eles fazem? Eles contam histórias, eles compartilham aqueles momentos ruins, as consequências negativas. E veja que mesmo assim a taxa de recaída é gigantesca. Tá? Porque competir com a dopamina imediata é cruel, Ivo, é cruel.
A pessoa não consegue pegar. Daí você se pergunta. Esses dias eu vi um vídeo de um programador sensacional que estava na Cracolândia, por exemplo. Daí você se pergunta, tá, mas a carreira dele não é o suficiente para motivar ele para sair das drogas? Motivação no termo leigo do assunto. E você vê que não. Porque o crack dá para ele aquela dopamina rápida, enquanto uma carreira demora o quê? 5 anos, 7 anos. Ele tem que trabalhar um mês inteiro para ver o resultado do dinheiro. E tem um detalhe ainda das organizações, né? Que a depender de onde ele trabalha, o gerenciamento desse cara pode não dar aquilo que ele está buscando, né? Porque acho que tem essa questão que é importante a gente colocar. Muitas pessoas, elas buscam a referência ou a valorização ali de uma outra pessoa, né? Ou seja, se o chefe não chegar e não falar você é muito boa, a pessoa sozinha não consegue fazer isso. Talvez isso dificulte um pouco essa questão também, certo? Ah, perfeitamente. Perfeitamente. Você não consegue ter aquela validação interna, a tua validação. Isso, sem dúvida, é uma dificuldade. E aí você envolve, como você falou, ínsula, você envolve o teu sistema límbico, você traz todas as representações. Por isso que a fase da infância ela é tão importante para nós criarmos a segurança nas crianças. Aquele pai, aquela mãe que fala, nossa, não vou dar tanto colo para o meu filho porque isso vai mimar ele. Muito pelo contrário. Isso cria uma pessoa segura. E, infelizmente, a nossa vida adulta, ela é reflexo do que nós passamos um pouco na nossa infância. As pessoas que acham que não é mentira. Porque quem aqui nunca se pegou e nunca voltou para aquelas inseguranças da juventude, para aquela insegurança da infância. E aí você olha e fala, não, mas por que eu tenho isso? Se eu já passei por essa fase, hoje eu tenho dinheiro, eu tenho capacidade de produzir dinheiro, eu tenho capacidade de trazer à tona coisas boas para minha vida. Porque aquela representação que você teve está impregnada no teu cérebro e é muito difícil você tirar isso. É muito custo, é muita terapia, é muita autoconsciência para você conseguir, muita meditação para você raciocinar em cima disso. E na verdade, o jogo também cria isso para o teu cérebro, né? Cria essa representação de riqueza, de fortuna, de expectativa de ganho. Então, por isso que é tão difícil, né, Ivo? Cara, agora uma dúvida. A gente vê hoje, assim como você vê, sei lá, em essa questão de jogos das bets crescendo, etc., mas tentando correlacionar aqui um aumento absurdo de pessoas vendendo cursos hoje também em mídias sociais, né? E é muito comum se deparar com aquilo de, cara, você vê pessoas que ainda são super novas, que têm zero formação, não sei o quê, vendendo um curso para mudar a vida de uma outra pessoa. E, cara, você vê executivos hoje com 30 anos de mercado que não conseguem chegar no nível que eles prometem ainda. Né? Ou seja, falta muita experiência, mas vem aquela ilusão, né? Tô te vendendo a solução, vai funcionar e etc. E tem muito daquilo, né? De se você comprar hoje, só agora, nos próximos 5 minutos, próximos 10 minutos, você vai pagar muito menos. Um curso de R$1.000, eu vou te vender por R$15 esse curso. Com relação à circuitaria, cara, eles estão se aproveitando dessa questão também da expectativa, isso vai me ajudar, se isso vai me ajudar, isso vai ser bom, então eu tenho também ali acionamento de estrado ventral, de núcleo acúmulo e tudo mais, já se conversando para criar expectativa e você ir lá, passar o cartão de crédito e pumba, comprei, mesmo que você não vai usar. Estão falando da mesma coisa? Dá para separar um pouco? Como é que isso é visto, utilizado? Não, mas com certeza, porque o que ocorre nessa questão toda, Ivo, é que nós estamos sofrendo. É uma dor que eles estão tentando resolver das pessoas. Então, eu sou um TDAH, eu não tenho rotina, eu estou desatento. E a pessoa fala para mim que ela conseguiu melhorar a nota de 40% das pessoas que fizeram o curso dela, me atrai. Se isso é verdade ou não, vai me atrair de alguma forma, porque eu estou ali sofrendo com notas, não passando em concurso nenhum, tendo problemas básicos, que para os outros são problemas básicos, eu estou me aproveitando de uma dor. E aí que nós comentamos sempre em off também, Ivo, não tem problema no marketing. O problema é marketing de produto ruim, de mentira. Aí que mora a grande questão. Se eu tenho dentro de mim a consciência de que eu, Diogo, posso ajudar as pessoas, de que você, Ivo, pode ajudar as pessoas, eu não vejo problema algum em você apresentar um produto bom para as pessoas. Eu nunca vi alguém que comprou um carro importado de uma marca boa falar, nossa, me enganaram com a propaganda. Não. Por quê? Porque quem que vai ficar insatisfeito tendo, não vou citar nomes aqui para não causar discórdia entre ninguém, mas quem que não vai ficar satisfeito com aquela marca X, que está ali há 30 anos no mercado, dando carros excelentes, tá?
Você pode não ficar satisfeito com alguma coisa, mas você dizer que o carro é ruim, não existe isso. Não existe isso. A cada 100 mil carros tem 2, 3 com problema, vamos supor. Agora, quando você fala de saúde mental, quando você fala de cursos e coisas assim, eles querem resolver uma dor. E quando você tem a expectativa, isso é dopamina. Então, como você falou, estriado ventral. Talvez naquele exato momento eles criam o quê? Um princípio de escassez. Se eu não resolver isso agora, você perdeu. Você vai ter daqui 1 ano. O que as pessoas fazem? Eu já comprei curso, Ivo, e eu falo de mim, que o cara falava assim, olha, se você não comprar em 2021, eu não sei se eu vou fazer em 2022 também. E tá na 5ª edição do curso, cara. E aí o cérebro fica maluco, né? Exatamente, cara. E tá na 5ª edição do curso. Eu falei, meu Deus, Joe, que burro, cara. Não é que é burro, cara. É uma coisa no sentido de... Ele criou em mim aquela expectativa. E se eu não comprar, eu não tenho mais. Aí meu córtex pré-frontal fez aquela análise também. Olha, Diogo, se você não comprar, talvez você não resolva um problema sério da tua vida. Então vai lá, meu amigo, e compra. E aí você não analisa se tem dinheiro ou não. Então isso que você falou é completamente correto. Você tem ali sim um circuito de recompensa também envolvido. Você tem um sistema límbico também envolvido, porque você gerou para a pessoa aquela emoção. A emoção talvez de resolver um problema que faz ela sofrer muito. Falta de organização, falta de dinheiro, desorganização financeira, um relacionamento frustro. Quem que não passa por isso hoje? A maioria das pessoas passam por isso hoje. E aí vem alguém e fala assim, olha, Ivo, eu estou aqui com um resultado que 90% das pessoas que compraram meu curso tiveram casamentos mais felizes. Tá, mas baseado no quê? Não importa. 90% tiveram casamentos mais felizes. Eu vou lá e passo meu cartão em 12 vezes. Claro que uma pessoa que está, por exemplo, em terapia, uma pessoa que já entende a complexidade de fazer um casamento mais feliz, ela não entra nisso, mas a maioria não está. E aí? Como que você lida com tudo isso? Mas aí a gente não vai ter um problema que na prática você está não se apropriando, mas utilizando um macete ali da neurociência, mesmo que você não conheça, para vender algo em prol de grana unicamente. As pessoas deveriam ter no mínimo, aliás, deixa eu voltar um passo. Quem vende deveria no mínimo saber que ele pode estar piorando a situação de uma pessoa, porque, cara, para você falar de venda de cursos, de coaching, não sei o que, você tem que conhecer muito, principalmente neurociência, né, para saber o que vai vir, ainda mais quando você promete coisas como relacionamento, dinheiro, etc. E a pessoa que está comprando deveria ter uma preocupação de ir atrás e destrinchar quem é que está vendendo esse curso na prática, né? Porque assim, cara, o que a gente está fazendo é estar jogando, cara, muitas vezes com a vida de uma outra pessoa, com a felicidade dela, com o dinheiro dela. E aí eu acho que sai daquele limite de tudo por grana, né, cara? Isso é meio que, no meu ponto de vista, é inaceitável, porque você pode estar efetivamente piorando a situação de uma pessoa, colocando ela dentro de um buraco que ela possa não conseguir sair mais. Porque se ela viu em você uma chance, ela vai lá, compra o seu curso. Cara, você fala, não, vai ficar bom no dia 21. No dia 21 você não pode devolver o curso mais, né? Já foi aquele prazo dos 7 dias que a lei te garante. Cara, você já perdeu o dinheiro, o cara já ganhou, se você vai ter resultado ou não, para ele não importa. Mas algumas pessoas podem olhar e falar, caramba, achei que ia resolver, se esse curso não resolveu, eu não aguento mais, então realmente não dá para mim mais. Pode ser um gatilho para levar a pessoa ao fracasso, né? Para cair numa depressão, para cair em uso de drogas, em coisas piores também, não? Basicamente é quase que a gente falar de uma estratégia de bônus e de promoção, né? Que vai utilizar o sistema límbico ali em favor da venda. Mas com certeza, com certeza. Daí que vem uma questão ética. Eu me impressiono muito que, infelizmente, a maioria das pessoas que falam sobre determinados assuntos nunca viveram esse determinado assunto. E isso eu falo para a saúde mental, em que você vê estudante de medicina falando sobre controle de ansiedade, com todo respeito, e eu entendo que muitas pessoas vivenciaram, na particularidade delas, alguns ganhos, algumas vitórias, e não é essa a minha questão. Mas quantas pessoas esse especialista, entre aspas, atendeu para entender o que é ansiedade mesmo numa gama de 1.000 pessoas? Quantas pessoas TDAHs essa pessoa teve na frente dela para entender que um TDAH é diferente do outro? Quantos espectros autistas essa pessoa teve na frente dela? E aí, para a ciência, Ivo, a menor evidência científica é a própria experiência profissional. Então, essa minha experiência profissional já não é válida para a ciência praticamente. Agora, imagine a experiência pessoal.
essa validade é zero. Só que as pessoas hoje vendem curso e os outros compram cursos por experiências pessoais. E que é muito legal de você compartilhar, mas ela não cabe para mim. É por isso que eu me preocupo um pouco, porque às vezes a pessoa fica o dia inteiro olhando para aquela... Ah, não, eu ali investi em 5 ações na bolsa e agora eu sou milionário. Eu ando com um carro de 300 mil reais, eu tenho uma casa de 1,5 milhão e não sei o quê. Pô, muito legal. Talvez é verdade tudo isso. Mas será que a experiência dessa pessoa serve para mim também? É de se questionar. Então, como que eu vou para uma palestra, como que eu vou para um curso hoje em dia? Entendendo as limitações, entendendo o que eu posso aproveitar e me colocando numa situação em que eu sei que nem tudo daquilo é algo útil para mim, é algo que eu preciso ter naquele contexto, e é por isso que eu fico meio que alheio a algumas questões, e aí nós temos que saber filtrar muito bem. Só que eu acho uma desonestidade uma pessoa, por exemplo, que nunca atendeu um cliente, que não é terapeuta, que não é médico na especialidade, na área, ficar falando sobre um determinado tema por experiência pessoal própria. Isso, para a ciência, a validade é zero. Não tem nenhuma validade. Mas aí vem o bom marketing, né? Porque, cara, tem empresas hoje que vendem pacotes para colocar o seu site no ar, para te dar lá dezenas de depoimentos, para falar que você dá curso no exterior. Cara, quem é que vai atrás? Deixa eu ver onde esse cara deu um curso no exterior. Né? Deixa eu ver onde essa pessoa... ele ajudou centenas de pessoas, milhares de pessoas. E, pô, certamente você conhece, eu conheço um monte de gente que faz isso aí, nem de longe conhece do que está fazendo. Né? Para mim, o grande problema, já que a gente está falando aqui de vícios, de impacto no cérebro das pessoas, de compras, porque a gente tem um vício de compra também, né, cara, que é um outro ponto, tem vício de sexo, enfim, vários tipos aqui. Acho que é importante colocar ou relevar isso que você falou, né, cara, tem que ter um limite mínimo de ética. Porque por mais quebrado que o cara esteja, mais você precisa de grana, cara, não dá pra sair fazendo aí curso a qualquer custo para vender, para pegar as pessoas, sem se preocupar que isso vai ferrar a emoção de várias pessoas, vai ferrar a vida de várias pessoas. Né, que vários filhos vão ser impactados, cara, que o pai pode pegar a última grana que ele tem e colocar porque você está prometendo algo para ele. E é o que você falou, cara, pessoas diferentes, estruturas cerebrais diferentes. Não dá para você comprar um curso baseado em experiência pessoal, porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para você. Porque são outras crenças, outras estruturas, outros valores, vivências diferentes. Né? Então a tendência, inclusive, é que não funcione, ou que demore muito para funcionar. E eu acho que vale a pena chamar um pouco atenção para isso, né? Já que a gente está falando de neurociência levada a sério, de como tem que ser vista, trabalhada, explorada, eu acho que é um recado legal que fica hoje para as pessoas pensarem um pouco mais com relação a isso. Sem dúvida alguma, porque no momento em que você compra algo, por exemplo, você vai numa loja de roupas, em tese você acha que tem alguém especialista naquela loja. Teve um estilista que fez a roupa, teve um vendedor treinado que te vendeu essa roupa, que vai olhar para aspectos que talvez uma pessoa leiga não sabe. Agora, por que você tem esse critério para uma roupa, para um tênis, para um sapato, e você não tem esse critério para questões de saúde mental, para questões de psicologia, para questões da neurociência? Por que você não tem isso? Não sou contra que as pessoas se equipem. Então, se você quer atuar na área, vai fazer cursos sérios, vai fazer talvez uma mentoria muito séria com alguém bom. Então, nós temos que ter nossos guias. Eu tenho até hoje meus guias, eu converso com pessoas muito grandes, muito maiores do que eu sou, para conseguir melhorar a cada dia. E mesmo assim, eu ganho as experiências diárias, porque eu atendo todos os dias, basicamente, espectro autista, TDAH, pessoas com ansiedade, deprimidos, e todo tipo de transtorno e problemas. Eu dou notícias ruins todo dia, Ivo, então eu ganhei uma certa experiência em falar sobre coisas ruins para as pessoas nesse sentido também, analisar. Só que mesmo assim, eu tenho que entender que a minha experiência profissional não pode gerar talvez uma experiência geral. Não pode ser assim que as coisas funcionam, porque tudo isso acabaria talvez trazendo um prejuízo para as pessoas. Agora, é claro, se eu consigo pôr à prova os mais de 1.000 pacientes que eu já tive no meu consultório, é claro que ajuda muito a falar com as pessoas, a entender. Eu não estou lendo só um livro, eu estou vendo na prática como que funciona um vício, como que funciona
uma recuperação de um vício também. Isso é para várias pessoas. Então, acho que o recado nesse podcast é isso. Analisem bem para onde vocês estão indo. Porque se vocês começarem, estou estressado, vou jogar um joguinho, estou estressado, vou beber, não estou bem, vou começar a ir para balada ou qualquer outra coisa que talvez gere para você prejuízos, você vai ver um monte de relacionamento terminando por causa disso também. Isso é muito verdade. Inclusive, a gente tem que correlacionar aqui. Eu falei rapidinho para o pessoal agora, mas seria legal para você poder falar para a gente finalizar também aqui agora, que vício é vício, né, cara? Não importa se o vício é em jogo, se é em drogas, se é em açúcar, se é em sexo, se é em compra. Cara, a partir da hora que você ensina o seu cérebro, o seu pré-frontal, a emoção domina, ou seja, você passa a ser menos racional, você para de querer utilizar o seu freio ali, e você vai ser dominado por isso. Né? E aí, como você falou, cara, vai longe a história, os resultados não são muito legais. Então, eu vou deixar para você finalizar esse vício é vício e falar um pouco disso aí com a galera, para poder fechar. E do meu lado, pessoal, já vou fechando por aqui, a gente está quase 1 hora já discutindo. Então, antes do Dr. Diogo terminar o nosso vício é vício, vai de bet, fica o meu agradecimento a vocês aí que estão ouvindo a gente. Fiquem muito à vontade para deixar comentários, para enviar isso para a gente. Aproveitem para seguir nossas 2 únicas mídias sociais, que são o Instagram, no @podcastcerebrando, e o YouTube, @cerebrando. Aproveitando, o pessoal que fala assim, o podcast de vocês está sem imagem no YouTube. Não está sem imagem, não. A gente não grava mesmo. Porque cada hora a gente está gravando de um lugar diferente, em horários diferentes, fusos diferentes, situações diferentes. Então a gente não conseguiu até hoje parar para criar uma estrutura profissional para isso. A gente para conversar, bater papo, dar risada, desestressar um pouco, levar conhecimento para vocês. E a gente leva no formato de áudio depois. Mas em breve a gente quer fazer alguns ao vivo também, gravar algumas coisas aí, assim que foi possível. Então, de novo, obrigado. Deixo com vocês agora o Dr. Diogo para explicar o vício é vício, vai de bet ou não. E para fazer o fechamento do nosso podcast. Obrigado, galera. A gente se vê na próxima semana. Valeu! Muito bem, para nós é um cafezinho. Tomar aqui um cafezinho, fazer o podcast, tomar uma água, ficar bem de boa. E, mais uma vez, nós adoramos fazer isso. Se tornou até um vício, né? E a gente fica meio perdido quando a gente fala, meu Deus, cadê o podcast? Eu ia falar isso agora, virou um vício. Isso é muito legal, é algo que vejam que tem hábitos muito bons, que é um hábito de passar conhecimento, de ter uma motivação no sentido até atual da palavra, mas ter uma noção de que esse conhecimento pode ajudar muitas pessoas e pode talvez alertar muitas pessoas. Como o Ivo muito bem colocou, vício é vício. Então, se você tem uma noção já agora desse assunto, eu peço encarecidamente que analise quais comportamentos vocês têm no momento de estresse, no momento de raiva, no momento de chateação, porque isso vai mudar muito o sucesso ou o insucesso de tudo na vida. Profissional, relacionamentos, amizades. Então pensem muito sobre isso, porque é algo que vai ser fundamental. É algo que nós temos que ensinar o nosso cérebro a reagir da maneira correta. E mais uma vez, não é ficar quieto em situações ruins, não é engolir todos os sapos possíveis, porque isso faz mal. Mas se você acostuma teu cérebro a calmamente contra-argumentar, a colocar fatos, a tomar decisões assertivas no momento correto das coisas, tudo bem, você está indo para um caminho muito bom. E essa é a mensagem final que eu quero deixar para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado por participar do podcast Cerebrando. E não vão de bet, fazendo propaganda contra aqui. Mas tudo que é com parcimônia, nós temos que dar o ok. Agora, talvez não tenha como ter parcimônia em certas coisas quando a gente fala de jogos. Tá? Então, não tem que excluir aquele pife que você joga com a tua família, aquela canastra, aquele truco. Não é isso. Mas tome muito cuidado, porque com certeza hoje há um prazer enorme em fazer essas atividades. Mas tem muita gente sofrendo, e o nosso grande objetivo é não deixar com que essas pessoas sofram. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! E precisei só voltar para o fechamento aqui para dizer que Loto Mania e Mega Sena também é vício, hein? Então vamos parar de dar dinheiro pro governo. Sem dúvida. Valeu! Valeu, pessoal!